colocando para gravar aqui. Nessa nossa primeira live, eu gostaria de saber se existe alguma dúvida em relação ao assunto anterior. Se vocês chegaram a fazer os exercícios e tal. Oi, prof. Boa noite. Boa noite. Eu não consegui fazer os exercícios. Se a senhora conseguir corrigir um ou dois, pelo menos, tá bom. Tá, assim, a professora gostaria de saber. Tá, aqui a Natália, né? A pergunta da Natália aqui, ó. O que eu consegui fazer foi o do ônibus. Não conseguiu fazer o do ônibus? Acho que só esse que eu consegui fazer. Assim, ó, a Natália, ela pergunta assim, ó, prof, gostaria de saber se tu tens alguma dica para que nós entendemos o conteúdo na hora da aula, mas nos exercícios encontramos dificuldade. Bom, Natália, assim, ó, a ideia é justamente essa, a gente faz o exercício para ver o grau de dificuldades, daí vai assinalando todas as tuas dúvidas, depois a gente retoma, faz um estudo de novo, exatas é assim, a gente só vai, parece que quando a pessoa está falando, a gente está entendendo, e na hora que a gente senta sozinho para expressar ali nas contas, a gente vê que alguma coisa não ficou clara. Então, a dica que eu dou, Natália, é fazer todos os exercícios e marcar todos que tu tem dúvida, e daí pede para que eu reveja isso, e depois, em outro momento, senta e tenta refazê-los. Independente dos exercícios que eu dou, vocês podem conseguir outros exercícios similares aí na internet, ou nos livros que eu coloquei ali de referência bibliográfica, para fazer mais exercícios, tá? Mas o jeito de compreender a matéria, se tu entendeu a teoria, que foi o que foi dado na aula, o resto é exercitando. E isso demanda tempo, cansaço, não pode ficar estressada quando erra, né? O cara que é bom nas exatas não é porque ele é inteligente, porque ele é persistente. Tem que fazer, apagou, errou, faz de novo. Outra hora tem um tempinho, senta, refaz todos os exercícios. É dessa forma, não existe uma mágica, tá? Mas assim, estou aqui para ver qualquer dificuldade que tu tenhas, tu e os teus colegas, e vocês vão questionando, tá? Mais alguma colocação? No mais, tudo tranquilo? Querem que eu faça alguns daqueles exercícios ali para vocês? Alguém tentou fazer algum e teve dúvida? Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem? Na realidade, eu tentei fazer, mas aqueles que a senhora disse para a gente fazer lá, que era 1, 5, 6, 7, 10, eu acho, 9. Mas, sinceramente, o 10 eu não cheguei a chegar no 10 para fazer no exercício 10. Mas eu só consegui fazer o exercício 1, o único que eu consegui fazer. E eu tentei. Aí eu acho que do estresse de tu não conseguir, eu não consegui ir adiante nem achar a fórmula, nem acho que o estresse de não conseguir. Acho que eu passei pela mesma situação que o colega passou ali. Na aula entende e depois na hora tu não consegue às vezes absorver nem o enunciado. É que na hora é muita informação na aula, né? E daí depois tu não sabe como começar, tu lê e não sabe como começar o assunto. Eu vejo que é isso que deve estar É bem isso acontecendo. aí. E na função quadrática, a aula é um pouquinho complicada mesmo, porque tem as aplicações e ela tem muitos itens, né? Cada tópico, cada coisinha é um detalhe. Então, o ideal é fazer os exercícios mesmos. Quais são os exercícios que eu tinha pedido? Foi o 1 e qual foi o outro, amigo? Foi o 1, o 10 e qual outro?
Bom, eu vou corrigir, Ela então, falou pelos vamos exercícios. fazendo aos poucos ali. Vamos começar pelo 10, porque nós encerramos a nossa aula por aquela biquadrada, tá? Vamos começar por ali, então. Então, do assunto 3, a questão 10, tá? Vamos ver o que acontece ali. Diz assim, ó, assinale a alternativa que representa o conjunto solução. E daí, aqui tu tens uma biquadrada, ó, y na quarta, menos 10y ao quadrado, mais 9 igual a 0. Perfeito? Vamos tentar fazer um jogo assim. Vou perguntando, vocês vão dando a resposta para ver onde é que eu consigo identificar aonde é que vocês estão errando, tá? Quem tentou fazer essa questão? Começou como? Mesmo que esteja errado, a gente aprende com os erros. Fala aí que a gente vai vendo e eu vou dizendo o porquê que tu errou, se tu errou, para que tu não erres mais, ou se tu iniciou certo e errou aonde. Bora lá. Por onde é que a gente poderia começar essa questão aqui? Pessoal, vocês têm que falar, porque senão não flui. Essa questão foi a que a senhora disse para iniciar e eu não consegui fazer, não cheguei nela. Tá. Assim, ó, essa aqui é uma biquadrada, porque ela tem um y na quarta, tá? Então, essa aqui é aquela que tu vai substituir esse y ao quadrado por x. E daí, como é que tu enxerga essa aqui, ó, quando tem na quarta e ao quadrado? Eu vou enxergar esse y na quarta dessa forma, ao quadrado elevado ao quadrado, ó, porque 2 vezes 2 dá esse 4 daqui. Menos 10y ao quadrado mais 9 igual a 0, certo? Então, eu reescrevi essa equação assim. Quando eu substituo o y ao quadrado por x, o que eu vou ficar ali? O que eu fico? Eu fico com x ao quadrado aqui, ó. Que tudo isso aqui vai ser substituído por x, então vai ficar x com esse quadrado aqui, menos esse y ao quadrado vai ser x mais 9 igual a 0. E daí tu vai resolver essa equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau tu pode resolver por Bhaskara ou soma em produto. De que forma tu queres que eu resolva? Pode ser por soma em produto. Tá, ok. Por soma em produto. Então, a soma tem que ser esse cara com sinal trocado. Então, tem que ser 10. E o produto tem que ser 9. A gente sempre começa pelo produto, certo? Então, eu vou pensar dois números que multiplicados deem 9. Bom, dois números que multiplicados deem 9 é 1 e 9 ou 3 e 3. Concorda? Não tem outro. Sim. Tá. Aí a soma tem que dar 10. Isso aqui vai dar 10? Nunca. Então, quem são os teus valores? 1 e 9. Então, tu chegou à conclusão que um x é 1 e o outro x vai ser 9. Mas a pergunta da questão não era para te achar o valor do x, e sim o valor de quem? Do y, concorda? Volta para cá e substitui, ó. Y ao quadrado vai ser igual a esse 1 que tu encontrou, ou y ao quadrado vai ser igual a este 9. Certo? E daí vai... Como é que tu tira essa potência? Passa para o outro lado em forma de raiz, colocando as duas possibilidades, positivo e negativo aqui. E aqui a mesma coisa, ó. Aí, raiz quadrada de 1 é 1, então tu tem mais ou menos 1 aqui como resposta, e aqui tu vai ter mais ou menos 3. Quem é a tua solução? Menos 3, menos 1, 1, Prof. 3. Fala. Eu não entendi como é que o menos 10y ao quadrado virou menos 10x. Olha só. Tu tá vendo que aqui eu disse que cada y ao quadrado eu ia trocar por x? Isso é uma regra. Sempre quando tu for fazer uma biquadrada, tu vai substituir. Então, aqui eu vou substituir por x e aqui também por x, ó.
Eu uso um artifício para conseguir resolver a questão. Entendeu agora? Sempre quando tiver isso, é dessa forma que tu vai fazer. Entendi. Agora sim. Obrigado. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa a respeito da questão 10? Ou tá tranquilo? Agora ficou mais fácil. Pelo menos agora eu entendi. Eu posso depois pegar e fazer, eu vou marcando aqui todas as dúvidas que vocês estão tendo. E vou largar depois uma lista adicional, pegando exatamente esses pontos críticos aí, com um gabarito lá para vocês fazerem como extra, certo? Eu acho que vai ser legal vocês exercitarem mais. Então, vou botar essa questão aqui e vou colocar as outras que vocês estão levantando aí a possibilidade de estarem com dificuldade, tá bom? Eu tinha pedido para fazer a questão 9. Sim. Tá. Quem é que conseguiu fazer a questão 9 ou tentou fazer a questão 9? Não? Tá. Eu vou apagar. Alguém quer copiar ou tirar uma fotinho? Que daí eu vou apagar e eu vou fazer a questão 9 para vocês. Tô terminando de copiar, só um minutinho. Tá, sem problema. Vou tomar uma aguinha. Peraí que eu vou ficar aqui na frente. Peguei água. Me avisa quando tu tiver terminado, tá? Ok. Deu. Então, vamos para a questão 9. A questão 9, ela diz assim: tu tens uma função S que é igual a menos 5t ao quadrado mais 80t. É isso? Tá. Isso. E ela diz assim, ó, essa função S, que é igual a menos 5t ao quadrado mais 80t, descreve um movimento de um projétil atirado por um canhão, sendo em metros e em segundos. Então, o S vai ser o deslocamento e o T vai ser o tempo que faz esse deslocamento, certo? Então, se eu tenho um canhão, não sei desenhar canhão, tá? Vamos ver. E aí vai soltar uma bolinha. Essa bolinha vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo que esse lançamento, essa trajetória aqui vai dar uma parábola? A gente vai desconsiderar a altura desse canhão, tá? Então, a gente vai pensar só aqui, ó. Isso aqui é o chão, enquanto que o canhão estava num buraco. Certo? A gente vai desconsiderar aqui a altura do canhão e o projétil, a bala, vai fazer isso aqui. Todo lançamento, queridos, todo lançamento, se eu jogar essa caneta para cá, ela vai fazer uma trajetória que é uma parábola. Se tu chutar uma bola de futebol, ela vai fazer uma trajetória que é uma parábola. Se tu pegar a tua borracha e jogar para alguém, vai fazer uma trajetória que é uma parábola. Tudo vai dar trajetória em forma de parábola. Não existe outra possibilidade quando tu faz um lançamento, tá? E daí o que pergunta? Pergunta qual vai ser a altura máxima. Então tá perguntando isso aqui, ó. Essa altura aqui. E tá perguntando
a altura máxima atingida pelo projétil e o tempo que ele leva para essa altura máxima. Tá? Então, eu vou pegar, olha só o que eu vou fazer. Vou colocar aqui x e y. O x está representado pelo tempo, em segundos. E o y é o deslocamento. Em metros. E eu tenho isso aqui, que é a trajetória. A altura máxima vai ser o y que eu tiver aqui. Isso aqui não é exatamente o vértice da tua parábola? Então, a altura máxima, ela vai ser o quê? O y do vértice. E qual foi o tempo que ele levou para atingir essa altura máxima? O tempo vai ser quem? O x do vértice. Conseguiram agora relacionar esse enunciado com este gráfico que a gente viu na outra aula? E linkar esse enunciado com o gráfico e verificar que isso aqui só pode ser o vértice? Ficou claro, sim? Ou acham Desenhando assim ficou bom. Tá. Porque o que vocês têm que fazer é exatamente isso. Vocês pegaram toda a teoria matemática e agora tem que relacionar com essas questões aí, tá? Então, o ideal é que a dificuldade, talvez, seja também de fazer essa interpretação do texto. Não que vocês não saibam fazer a interpretação do texto, mas não é isso, essa a questão. É pegar esse texto e transformar essa informação em linguagem matemática. Isso é uma habilidade um pouquinho mais elevada do que simplesmente fazer uma interpretação de texto. Quando o professor fala para você, sabe, está faltando interpretação de texto, o cara da matemática fala isso, não é que, até uma vez eu falei e um colega de vocês já disse, professor, eu faço engenharia, não faço letras, daí a gente começou a rir. Ele falou brincando, claro, mas a habilidade de transformar o texto em uma equação, isso vocês têm que desenvolver essa habilidade, tá? Tanto na engenharia quanto na arquitetura, tá bom? Na computação também. Tem que saber desenvolver isso. Bom, então consegui identificar que é o x do vértice e o y do vértice. Ok, qual é a fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a. Não é essa a fórmula do x do vértice? Peraí que tem gente querendo entrar aqui na live. Então, eu vou aplicar isso. Vou aplicar essa fórmula ali, ó. Tá? Então, quem é o B? O B não é o 80? Menos 80. Quem é o A? Menos 5. 2 vezes menos 5. E daí eu fiquei com quanto? Menos 80 sobre menos 10. Quem é o X do vértice? 8. 8 que o tempo está em segundos? 8 segundos. Agora eu quero a altura máxima. A altura máxima é o Y do vértice. Eu posso calcular o y do vértice de duas formas. Ou aplico a fórmula, que é menos delta sobre 4a, vai me dar o y do vértice, ou eu substituo esse 8 no t e vou ter a altura máxima, porque o s não é o deslocamento, então tem que dar. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? S é igual, vou fazer dessa forma aqui, ó. 5 menos 5 vezes t ao quadrado. Quem é o t que eu encontrei? 8. Mais 80 vezes t, vezes 8. Então, isso aqui vai dar menos 5 vezes 64 mais 80 vezes 8, 640. Isso aqui vai dar menos 320 mais 640. Então, essa minha altura máxima vai ser 320 metros. Achei a altura máxima e achei o tempo. Ficou claro agora ou alguém tem alguma dúvida nessa questão? Ficou claríssimo. Ok. Fizeram 7. E como é que fica pela fórmula do y vértice? Ah, podemos fazer. Primeiro, quem é que perguntou isso? Porque eu só enxergo alguns nomes aqui. O Vitor. Vitor, tu te lembra qual é a fórmula do delta, Vitor? Deu branco. Tá, não tem importância. Só para saber se tu te lembrar. O delta Menos é B.
menos 4 vezes A vezes C. É aquilo que tem dentro da raiz na fórmula de Bhaskara, tá, Vitor? Então, quando tu vai fazer isso aqui, tu tem que substituir, ó. Vou fazer aqui nesse cantinho, tá? Quem é o teu B? 80. 80 ao quadrado, menos 4 vezes menos 5. E quem é o teu C? Não tem o teu C, porque o C seria o termo independente. E é zero ali, não aparece. Vezes zero. Então, isso aqui tudo vai dar zero, Vitor. Só fica o 80 ao quadrado. 80 ao quadrado é quanto? 664 mais 2 zeros. 6.400. Certo? Aí tu vem para cá e põe menos 6.400 divididos por 4 vezes menos 5. E daí vai dar os mesmos 320 aqui. Entendeu? Agora entendi por que pelo S é mais fácil. É, né? Porque aqui tu tem que fazer um cálculo antes, depois substituir. No S ali é barbadinha. Então, a dica é sempre quando tu quiser o vértice, tu acha o x e substitui na equação, que tu vai achar o y do vértice, tá? Tá bom, perfeito. Eu não sei se eu posso apagar aqui para fazer a próxima questão. Como é que está? Por mim, beleza. Pode. Tá? Não tem ninguém copiando, posso apagar? Ok. Vamos à próxima, então. Vou botar um alquinho aqui, só um pouquinho. Hoje fez um dia de verão, né, gente? Ô, professora, naquele caso ali eu não poderia dividir toda a equação por 5 porque o C era zero? Não, até tu poderia, não tem nada a ver. Se não tem C, não tem problema. Ah, não tem problema, eu fiz isso e não achei. Daí. Não achou? Quer que eu faça para ver onde é que tu errou? Não, eu devo ter feito alguma coisa errada, eu já entendi. Tá, mas dá para fazer, tá? Porque quando tu simplifica, não tem problema nenhum. Se não tem aquele termo, não vai ter problema nenhum. Ele vai continuar não tendo, Ah, tá. tá? É que eu pensei que pudesse dividir só quando todos os três ali fossem divisível por esse número. Mas sendo zero, então dá um, sendo zero dá. A regra da simplificação é o seguinte: tu pode simplificar quando todos os termos que tem na equação são simplificáveis, ou seja, são divisíveis. Os termos que tem na equação. Se não tem o C não importa, entendeu? Ah, tá, entendi. Obrigado. De nada. Vou fazer a 7. A 7 alguém conseguiu fazer, ou tentou fazer, ou sabe como se faz, ou tem dica, ou teve dúvida? Coloquem aí a situação de cada um. Tentaram fazer essa? Essa aqui, gente, é uma questão mais tranquila de fazer, tá? Porque ela te dá, olha o enunciado é muito curto. O valor de f de x igual a 2x ao quadrado menos 2. Não tem esse x, eu copiei errado. Ainda bem que eu li antes de fazer. Ali Para é só f... substituir, né? Exato. Quem é que falou isso? É, Maurício. Oi, Maurício. Exatamente, é só substituir. Olha só como é que eu sei quando é apenas uma substituição. Eu tenho uma f de um x e aqui eu tenho x na equação. E agora ele está pedindo f de menos 1. Esse menos 1 está no lugar de quem? Desse x, ó. Então, tu vai pegar, para fazer o f de menos 1, tu vai colocar, tu não substituiu esse x por menos 1, vai colocar menos 1 aqui. Vai ficar 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 2. Então, a tua f de menos 1 aqui, ó, vai ser 2 menos 1 ao quadrado é 1 positivo, menos 2. 1 vezes 2 é 2, 2 menos 2, 0. Isso aí. Feito. Eu tinha pedido para fazer às 6.
A 6 e a 5. Então, vou fazer a 6. A questão 6 diz assim: a alternativa que descreve o gráfico na função real y é igual a f de x, que é igual a menos 3x ao quadrado mais 24x menos 17e. E daí tem várias alternativas. E o que diz a alternativa? Fala em máximo e fala em mínimo. Cada vez que falar em máximo ou mínimo, eu tenho que pensar no quê, pessoal? Vou escrever essa dica aqui colorida para vocês gravarem. No y do vértice. Perfeito. No x do vértice. Se falou máximo, ou se falou mínimo, eu falo do y do vértice, certo? E daí, para ser o x do vértice, tem que dizer assim, ó, qual o x referente ao máximo, ou qual o tempo referente à altura máxima daquela questão anterior, tá? Então, qual o tempo referente à altura máxima? Daí é o x do vértice, tá? Então, aqui ele está falando só máximo e mínimo, é o y do vértice. Para que eu saiba se tem máximo ou mínimo, eu tenho que olhar para o que da minha equação? Concavidade. Perfeito. Quem foi que falou? A Natália? Isso. Isso aí, Natália. Concavidade. E essa concavidade está voltada para baixo ou para cima? Para baixo. Por quê? É o A negativo. Perfeito. Então, eu tenho um A negativo, que é menos 3. Então, esse esboço do gráfico, nem sei como é que vai ser o gráfico, mas eu tenho que botar na minha cabeça que vai ser alguma coisa assim, ó. Concavidade voltada para baixo. Se ela está com a concavidade para baixo, ela vai ter esse ponto aqui. Esse ponto é máximo ou é mínimo? É máximo. É máximo. Então, eu já sei que qualquer alternativa que tenha mínimo está errada, porque eu vou ter um máximo, certo? Então, olha só o que ele pede. O valor máximo da função ocorre em x. Então, ele está querendo o máximo da função, ele não está querendo o y do vértice. Ele está querendo quem? O x que dê esse máximo. E o x que dê esse máximo vai ser quem? O x do vértice. E como é que eu acho o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, vamos lá. Vamos pegar a fórmula para achar o x do vértice. Então, eu já sei que essa parábola tem máximo. Tá? O x do vértice, eu vou colocar aqui todas as informações para depois a gente ver qual é a alternativa. O x do vértice, então, vai ser menos b, quem é o b? 24. Menos 24 sobre 2 vezes a. 2 vezes menos 3. Então, vai dar menos 24 sobre menos 6. Quanto é que deu isso aqui? 4. Então, ela tem máximo e o x ocorre quando for x 4 positivo, certo? Então, aquele ali, ó, a letra B e a letra E já caiu fora. A letra D também, porque está dizendo que o x é 6. Então, estou entre a A e a C, certo? Aí ele fala em imagem. O que é imagem? A imagem, vou botar um gráfico aqui para vocês relembrarem. Se eu tenho isso aqui, tá? Não sei qual é o valor, tá? Mas vamos imaginar que eu tenha a parábola assim. Tá? Se ela tem máximo, a imagem é todos os valores de y. Então, a minha imagem vai ser desse y do vértice para baixo. Isso aqui é minha imagem, até o menos infinito. Se a parábola estivesse com a concavidade voltada para cima, não é o caso, mas se estivesse com a concavidade voltada para cima, aí ela teria o quê? Ela teria mínimo, ela seria assim, ó. Ela teria mínimo, né? E daí ela continua tendo um y do vértice. A minha imagem seria do y do vértice para cima. Certo?
Então, eu vou ter aqui uma imagem que vem, como essa parábola se comporta aqui, essa imagem vem do menos infinito até onde? Até o y do vértice. Agora, tu vais encontrar o y do vértice, que tu pode encontrar de que maneira? Utilizando a fórmula ou substituindo esse 4 no lugar do x. De que maneira vocês querem que eu faça aqui? Substituindo. Substituindo? Ok. Então, o y do vértice vai ser menos 3, que está aqui, vezes, quem foi o x que eu encontrei? 4 ao quadrado, mais 24 vezes 4, menos 17. Certo? Isso aqui vai dar 16, menos 3 vezes 16, mais 16 mais 1, 96 menos 17. Isso aqui, certo? E daí, a alternativa disso aqui vai ser quanto? 31, né? Quem é a minha imagem? A minha imagem, então, é um intervalo do menos infinito, porque vem lá de baixo, até o número 31. Fechado. Essa é a minha imagem. Ficou claro, senhores e senhoras? Acho que a alternativa, então, é a alternativa A, né? Não, alternativa C. Peraí. Máximo X, alternativa C. Do menos infinito ao 31. Ficou claro a questão 6? Sim. Eu pedi para fazer a 5 também? Sim. A 5 tem um jeito muito prático de resolver a 5, tá? E se não for nessa praticidade, aí tem que desenvolver um cálculo bem extenso. Tá? Eu tentei esse prático aí e achei 7,5. E não deu certo? Não deu. Eu vi Tá. que a resposta é 9. Vou apagar aqui, tá? A resposta disso aqui vai ser quanto que tu disse? 9? Tem 9 ali. Ah, só está do outro lado da página. Tá na outra página. Ah, é a letra I. Bom, o que eu tenho? Olha só. Essa questão é a questão 5. Vou fazer o gráfico rapidamente aqui, porque vocês vão ter que olhar para o gráfico para saber como é que eu vou fazer. Estão lembrados que o x do vértice, aqui, ó, o x do vértice divide a parábola exatamente ao meio? Que a parábola é toda simétrica? Tá. Então, se ela é toda simétrica, a pergunta é, qual é o ponto em que x é 11, quem é esse k? Essa é a pergunta. Bom, 11 tá quantos para baixo do 13? O 11 vai estar aqui. Tem 2 unidades abaixo, concordam? E daqui até o 0 tem quantas unidades? Também 2. Então, se o 0 pega o 9, o 11 vai pegar quem? O mesmo 9 por causa da simetria da parábola. Resolvida a questão. 11 e 9. Tranquilo? Prof, pode fazer de novo, que eu tô numa briga séria aqui com a minha internet aqui, que não tá funcionando direito. Tá certo. Então, vamos lá. Tá? Se terminar a live, a gente recomeça na próxima, e daí eu não apago explicando isso aqui, tá? O que eu tenho? Eu tinha agora tá meio rabiscado o gráfico, tá? Mas eu tinha esse gráfico aqui, e eu tinha menos 2, 13 e esse ponto 9.
perguntava quem era o K referente ao ponto onde x é 11. Bom, se x é 11, o que eu vejo? 11 é 2 unidades antes do 13, correto? 2 mais 2 unidades vai estar no zero. Se o x do zero, se o y do zero é 9, o y do 11, por a parábola ser simétrica, tem que ser o mesmo número, tem que ser 9. Entendi agora. Teria outra forma de achar, professora? Sim, por um sistema, tem outra forma de achar. Ah, tá, sisteminha. Aí, o que tu tem que fazer? Tu tem que pegar todos os pontos ali e substituir numa função assim, ó, Guri. Não teria também como eu achar através do x do vértice, fazendo a média do 13 ali, mais 2 daria 15, dividido por 2. E aí eu botaria menos b sobre 2a é igual a 2. Quer Pode, dizer, 2 não, igual ao x do vértice. pode. Tu pode fazer por ali, mas tu não vai te safar de um sistema posterior ali. Porque, na realidade, tu tem que encontrar toda a equação, tu tem que encontrar o A, o B e o C, para substituir no lugar do X o 11, para achar o Y. Sim, o C já tem, né? O 9. Aham. E o A sabe que é negativo. Então, o C tu sabe que é 9. Pode achar... Ah, mas tu não tem o... Aqui é 7,5, exatamente. Aqui tu tem 7,5, porque é o ponto médio, né? Então, tu tem o 7,5, que vai ser o X do vértice. Pelo X do vértice, tu acha o B. Vai ficar com B e A aqui.